to preach to you today E eu quero pregar para vocês nesta manhã from probably the weightiest verse in all the Bible. daquele versículo que talvez seja o mais pesado das escrituras inteiras. Certainly the most weighty words ever uttered from the lips of the Lord Jesus Christ. Seguramente as palavras mais difíceis já pronunciadas pelos lábios de Jesus Cristo. Matthew 27, verse 46. Mateus 27, Just these words. verso 26. My God, why hast thou forsaken me? Em que ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? So the title of this sermon is simply Christ Forsaken. E o texto, o tema do nosso sermão é Por que desamparado? And you could put behind it an exclamation point. E você pode colocar uma exclamação. Desculpa, o verso é 46, tá, gente? Christ Forsaken. Cristo desamparado? And you could put behind it a question mark. E você pode colocar, além de uma exclamação, também uma interrogação. Christ Forsaken? Cristo desamparado? How is it possible? Como que isso é possível? So we want to look at three thoughts. Então eu quero considerar com vocês três pensamentos. The profundity of his sufferings. A profundidade do seu sofrimento. The purpose behind his sufferings. E também o propósito por detrás do seu sofrimento. And the love that pervades his suffering. E também o amor que pervade o seu sofrimento. So it's 12 o'clock noon. Então é meio-dia. Jesus has been on the cross for 3 pain-filled hours. E Jesus já estava pendurado naquela cruz por 3 horas dolorosas. 3 times he has spoken from the cursed tree. E por 3 vezes ele falou daquele madeiro amaldiçoado. All 3 times he's focused on the well-being of others. E as 3 vezes, quando ele falou daquele lugar, ele falou para o bem dos outros. He's lovingly prayed for his enemies. Ele, de modo amoroso, orou pelos seus inimigos. He's promised salvation to a thief. E ele também prometeu salvação para um ladrão. He's made arrangements for his mother's provision and care. E ele providenciou o cuidado para a sua mãe e os seus irmãos. But many in the crowd have scarcely heard these 3 words. Mas muitos ali naquela multidão mal ouviram aquelas palavras de Jesus. Many who cried out 5 days earlier, Hosanna, E muitos dos que haviam clamado 5 dias antes, Hosana, are now throwing abominable accusations in the teeth of Jesus. agora lançavam acusações abomináveis aos pés de Jesus. There's a lot of noise around the cross. E havia muito burburinho ali ao pé da cruz. The thieves are coming down on Jesus. E os ladrões estão agora se lançando contra And Jesus. so is the crowd. E assim como a multidão que ali estava ao seu redor. And Jesus is now more than halfway through his suffering. E Jesus agora já passou de metade daquele período de sofrimento que ele suportou On the cross. na cruz. And then at noon, something unusual happens. Então, ao meio-dia, algo muito incomum aconteceu. Something quiets all the noise at the place of execution. Algo que silenciou todo o burburinho, barulho naquele lugar de execução. It suddenly becomes dark at Calvary. De repente, no lugar do Calvário, o sol se esconde e fica escuro. And over all the land. E isso tomou toda a terra. And this darkness is no natural phenomenon. E essa escuridão, essas trevas, não era um fenômeno natural. It's not just a thunderstorm. Não era apenas as nuvens de uma tempestade. It's not just an eclipse. Não era apenas um eclipse solar. It's a miraculous act of Almighty God. Era um ato miraculoso do Deus Todo-Poderoso. It becomes midnight at midday. É como se tornasse meia-noite ao meio-dia. And this supernatural darkness lasts for 3 hours. E essas trevas sobrenaturais duraram por 3 horas.
This darkness is a symbol of God's judgment upon sin. E estas trevas são um símbolo do julgamento de Deus contra o pecado. God is light, and in him is no darkness at all. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. The Bible often associates darkness with sin and holiness with light. A Bíblia normalmente associa as trevas com o pecado e a santidade com a luz. So this sudden radical darkness Então, estas trevas repentinas que tomaram lugar, like the outer darkness of hell, era como se fossem ali o jardim da entrada do inferno, where there is weeping and gnashing of teeth, onde há o rilhar de dentes e choro. comes down now upon Christ. É como se isso agora viesse e se lançasse sobre Cristo, He enters into the holy of holies of his suffering. e ele então entra no lugar santo dos santos do seu sofrimento. He is tasting now the very essence of hell itself. E ele agora experimenta a própria essência do inferno no seu The sofrimento. curtain is drawn, As cortinas são abertas. excluding friends and enemies. E agora isso exclui os amigos e The inimigos. Son of God is going to trod the winepress alone. E o Filho de Deus haveria de ser pressionado sozinho. And so Christ enters the darkness of hell. E então Cristo entra nas trevas do inferno. At his birth, the bright light of God's glory broke the heavens open. E no seu nascimento, a luz brilhante dos céus rompeu sobre o seu lugar de nascimento. God's angels welcomed the Son of God into this world, E os anjos de Deus deram as boas-vindas ao Filho de Deus a este mundo. declaring the wonderful gospel. E eles declararam um evangelho maravilhoso. But when Christ dies, the heavens go black. Mas quando o Senhor Jesus morreu, os céus se fecharam. Because God is forsaking his only begotten Son. Porque Deus desamparou o seu Filho unigênito. The God of light O Deus da luz is letting his Son go into darkness. está agora deixando que o seu Filho entre nas trevas. God is now seemingly not looking upon his suffering servant. E Deus agora não está mais lançando o seu olhar sobre o seu servo sofredor. It's an awesome silence, Há um silêncio solene, an unforgettable silence. um silêncio inesquecível. Hear the silence this morning. Ouça nesta manhã o silêncio. Feel the darkness this morning. Sinta as trevas deste silêncio nesta manhã. And then tell me, Jesus doesn't understand your darkness? E aí você vai me dizer que Jesus não entende as suas próprias trevas? He does understand. Ele entende. He's a friend that sticks closer than a brother. Ele é um amigo que é mais chegado do que irmão. When you must feel forsaken Quando você se sente desamparado and you cry out, Heaven, why is heaven so silent to me? e quando você mesmo faz aquela oração dizendo: ó céus, por que os céus estão tão silenciosos para mim? Jesus understands. Jesus entende isto, He's been there. porque ele já passou por isto. He says, Weeping endures for a night, but joy comes in the morning. E a escritura vai dizer que o choro ele pode durar durante a noite, mas a alegria vem no romper da manhã. When you feel in your life that it is midnight at midday, Quando você sentir na sua vida que é meia-noite ao meio-dia, Jesus can identify with you. Jesus pode se identificar com você. He's there. Ele está lá. But what does this mean for Jesus? Mas o que isso significa para o próprio Senhor Jesus? How do we comprehend this thought? My God, why hast thou forsaken Como me? é que a gente pode compreender essas palavras? Deus meu, por que me desamparaste? Martin Luther once grappled with this question. Martinho Lutero, ele lutou com essa questão. He went down on his knees one morning at 9 o'clock, Uma manhã, às 9 da manhã, ele caiu de joelhos. and for 3 hours on his knees, he wrestled with
What could this mean? My God, why hast thou E forsaken me? por 3 horas em oração, ele lutou com essa pergunta, e indagando o que ela significava. Deus meu, por que me desamparaste? And at noon he arose from his knees E ao meio-dia, ele levantou-se dos seus joelhos. and he said, God forsaken of God. Who Ele, can understand it? ele disse, Deus desamparou Deus. Quem é que pode entender isto? So this morning we can only scratch the surface. Então, gente, nessa manhã, tudo que a gente pode fazer é chegar perto ali da realidade. The profundity of Jesus being forsaken of the Father A profundidade de Jesus ter sido desamparado pelo Pai is simply unspeakable. é algo que é inominável, It's unthinkable. é impensável, It goes beyond our comprehension. e vai além da nossa compreensão. So I want to stammer with you 4 or 5 things that this cry is not, and then I will try to stammer 4 things that it is. E eu quero então pensar aqui com você em 4 ou 5 coisas que este clamor não significa, para depois pensar em 4 coisas que este clamor realmente significa. The first thing that this cry is not A primeira coisa que este clamor não significa is it is not something that diminishes the deity of Jesus. é que não é algo que diminui a divindade de Jesus. Jesus does not cease being God before or during or after this cry. Jesus não deixa de ser Deus antes, durante e depois da sua cruz e do seu clamor. He was and is both God and man. Ele era e é Deus e também homem. And secondly, this cry does not divide Jesus' human nature from his divine person. E em segundo lugar, este clamor de Jesus não divide a sua natureza humana da sua natureza divina. These two, his deity and his humanity, never cease to be united. Porque esta realidade do Senhor Jesus Cristo, da sua natureza humana e divina, nunca deixam de ser unidas. And therefore, Jesus does not desert or forsake his Father, but the Father temporarily deserts and forsakes his Son. Então não é como se... Therefore, Jesus does not desert his Father, Então Jesus não deserta o seu pai, but the Father deserts the Son. mas o pai deserta o filho. Thirdly, this cry does not mean that the Trinity is somehow destroyed. E ainda mais, este clamor de Jesus não significa que a Trindade de alguma maneira foi destruída. It is impossible for the Father to forsake his Son as God. É impossível que o pai abandone o seu filho como Deus. For God the Father and God the Son are one in their being. Porque Deus o Pai e Deus o Filho são um só no seu ser. So the Trinity has not suddenly become the duality. Então não há uma dualidade repentina que acontece na Trindade. The awesome fellowship of delight has temporarily been severed in the Son's consciousness. Mas há um cessar da comunhão de prazer que há entre o Pai e o Filho na consciência do Filho. But in the Father's own heart, how could he love his Son more than when his Son was suffering for those whom he gave him from all eternity? Mas no coração do Pai, como é que ele poderia amar o seu Filho mais do que quando o Filho está sofrendo a pena dos pecadores que mereciam por toda a eternidade? Number 4. E número 4. Jesus' cry does not detach him from the Holy Spirit. Jesus Cristo não se separa do Espírito Santo. He does not cease from being filled with the Holy Spirit Ele- without measure. Ele não deixa de estar cheio do Espírito Santo acima de qualquer medida. He lacks the comfort of the Holy Spirit, Ele deixa de sentir o conforto do Espírito Santo, but he does not lose the holiness of the Holy mas Spirit. ele não deixa de ter a santidade do Espírito Santo. And fifthly, E em quinto lugar, Jesus' cry does not move him to disavow his own mission. o clamor de Jesus não o mobiliza a abrir mão da sua missão.
Acts 15, verse 18 says this: Atos 15, verso 18 diz o seguinte: Known unto God are all his works from the beginning of the world. que desde o começo do mundo já a obra de Cristo já era conhecida por Deus. Jesus is walking through this life with a consciousness of his mission. Jesus ele anda por essa vida com uma consciência clara da sua missão. So he is not asking why he's being forsaken as if he's confused. Então, quando ele pergunta por que ele foi desamparado, não é como se ele estivesse confuso. He knows he was called to this very hour. Ele sabia que havia sido chamado exatamente para aquele momento. And all that he's going through and all that he has gone through is building up to this awesome hour of being forsaken by his father. E tudo que ele fez e tudo que ele fazia, de alguma maneira, estava ali culminando naquele momento dessa hora em que ele seria de fato abandonado pelo pai. So these are 5 things that this cry does not mean. Então, esses são 5 aspectos que este clamor não significa. But what does it mean? Mas o que significa então o clamor de Cristo? At least 4 things. Então, há 4 pensamentos que eu quero trazer. Number 1, Jesus is expressing the agony of unanswered prayer. Jesus, número 1, está expressando a agonia de orações não respondidas. His cry is actually the very words that have already been read to you from Psalm 22. O clamor de Jesus são as palavras que nós lemos no Salmo 22. My God, why hast thou forsaken me? Verses 1 and 2 of Psalm No 22. Salmo 22 que a gente leu, Deus meu, por que me desamparaste? Why art thou so far from helping me? Por que o Senhor está tão longe de me ajudar? Oh my God, I cry in the daytime and thou hearest not. E, Senhor, eu clamo de dia e o Senhor não me ouve. Psalm 22 is more the sufferings of Jesus than it is the sufferings of David. Nós temos no Salmo 22 muito mais o sofrimento de Jesus do que o sofrimento de Davi. This is a cry that is born out of prayer. E aqui é um clamor que nasce de uma oração. Exactly what Jesus was praying for, we don't know. E exatamente o que Jesus estava orando, nós não sabemos. Is he asking once more that the cup of suffering may pass from him? Será que a oração interna dele era de que o cálice do sofrimento fosse lançado fora dele? It seems not. Eu não acho que seja o caso. Is he asking once more for the Father's light, a smile, or a benediction from his Father? Será que ele está pedindo mais uma vez pelo sorriso de Deus e a bênção do Pai? Whatever it is, Jesus feels that the heavens are as brass. Mas o fato é que o que quer que seja que Jesus esperava no seu coração, a realidade é que o céu se fechou como um bronze. He who has always been in the bosom of his Father. Ele sempre esteve ali no seio do seu Pai. He who has always been able to commune with his Father. E ele sempre desfrutou de comunhão com seu Pai. He who has always said, Father, I know that thou hearest me always. E ele disse que, Pai, eu sei que sempre estarei contigo, sempre. Feels that his Father doesn't hear him. E agora ele sente, por esse instante, que o seu Pai não o ouve. This is agony for Jesus. E isso é uma agonia para Jesus. Boys and girls, Meninos, meninas, crianças. how would you feel if you came in from a playtime outside Como que vocês, crianças, se sentiriam se vocês viessem do parquinho and you poured out your heart to your mom e você então chamasse ali a mamãe and she didn't answer you a word? e ela não respondesse você? And she pretended as if you weren't even there. E ela fingisse que você nem estava lá. You would say, Mom, why don't you hear E me? aí você dizia, mamãe, por que você não me ouve? Why don't you talk back to me? Por que você não fala comigo, mamãe? But the Father forsaking the Son Mas o pai desamparando o filho, so that Jesus seems not to be heard? de modo que Jesus sente que não está sendo ouvido. This is incredible agony for Jesus. Isto é uma agonia inominável para Jesus. Secondly, Em segundo lugar, Jesus is expressing the agony of unbearable stress. Jesus experimenta a agonia de um estresse insuportável. Psalm 22 says he cried this out with a loud voice. E o Salmo 22 diz que Jesus clamou isso aos berros. A kind of roaring. É como se ele estivesse literalmente gritando, It wasn't gemendo. a weak cry. Não é um suspiro.
It was a cry that was heart-piercing, É um choro que penetra o coração and it pierced the heavens, e que também penetra os céus and it pierced the regions of hell. e que também penetra as regiões baixas do inferno. My God, Ó Deus, my God, meu Deus, why hast thou forsaken me? por que tu me desamparaste? What a cry. Que clamor! The son is experiencing the full brunt of his father's wrath. O filho experimenta o peso completo da ira do seu pai. The wrath of the father is descending upon the son like a flood. E a ira do pai desce sobre o filho como uma enchente. All of divine justice is crashing in upon him. E toda a justiça divina esmaga o Senhor Jesus. Like wave after wave. Como uma onda que vem sobre outra onda. It's like the dam of God's wrath has broken, and the floodwaters of his wrath are deluging the Son of God. É como se a represa da ira de Deus se rompesse e toda aquela água viesse numa enchente sobre o Filho de Deus. Thirdly, Em terceiro lugar, Jesus is expressing not only the agony of unanswered prayer and unbearable stress, ele não expressa apenas a agonia de uma oração não respondida e de um estresse insuportável, but also the agony of unresolved sin. mas também a agonia do pecado não resolvido. All the sins of all the elect, of all the ages, Todos os pecados de todos os eleitos, de todas as eras, and all the hell that they deserve forever, e todo o inferno que eles mereciam para todo sempre, are all pressing down upon Jesus on the cross. estão agora pressionando o Senhor Jesus Cristo na cruz. And without the support of his deity, E sem o apoio da sua divindade, his infinite deity, a sua infinita divindade, his sufferings would have just absolutely consumed him. o seu sofrimento teria consumido o Senhor Jesus de modo absoluto. But because his deity and his humanity are combined in one infinite person, Então, porque a sua divindade e a sua humanidade estão combinadas em uma pessoa infinita, his sufferings carry infinite value. os seus sofrimentos carregam um valor infinito, Because he is also infinite God porque ele também é Deus infinito. and is able to satisfy for sinners for their sins E ele é capaz de suportar este peso e satisfazê-lo por pecadores por causa dos seus in the pecados, presence of an infinitely holy God. na presença de um Deus Pai infinitamente santo. And that's how Christ could bear so much hell in such a short time, because he's also God. E é só por isso que Cristo pôde suportar tanto inferno em tão pouco tempo, porque ele também é Deus. So his deity is undergirding the sacrifice of his humanity. Então a sua divindade está guardando o sacrifício da sua humanidade And giving those human sufferings infinite value. e dando ao sofrimento humano um valor infinito. But oh, what sorrow it gives to Jesus. Mas como isso trouxe tristeza para The Jesus. sense of sin is dominating O this sinless Savior. senso de pecado agora domina um Salvador sem pecado. My God, Deus meu, why hast thou forsaken me? por que me desamparaste? He doesn't say now, my Father, E agora você note, ele não diz meu pai, but he does say my God. mas ele diz meu Deus. You see, his feelings are saying no God, but his faith is saying my God. Você veja, os sentimentos dele dizem não há Deus ou sem Deus, mas a fé dele diz meu Deus. He feels left alone, Ele se sente deixado sozinho, but his faith tells him his God is still there. mas a fé dele diz que Deus ainda está lá. John Calvin made this amazing statement. E João Calvino fez uma declaração fascinante sobre isso. Still in his heart, faith remained firm. Ainda no coração de Cristo, a fé permaneceu firme.
by which he beheld the presence of God, of whose absence he complains. pela qual ele esteve a presença de Deus, cuja ausência ele reclama. So Jesus is exemplifying here for us Então Jesus está exemplificando aqui para a gente how we must abandon our feelings when our feelings say, God has abandoned me. que nós devemos abandonar os nossos sentimentos quando os nossos sentimentos dizem para nós que Deus nos abandonou. Too often as Christians, we can be governed more by our feelings than by our faith. Frequentemente, como cristãos, nós somos mais governados pelos nossos sentimentos do que por nossa fé. And so Christ has faith in the midst of this agonizing cry. E você percebe que Cristo preserva a sua fé no meio deste clamor agonizante. He is not asking why with a fist of rebellion. E ele então não levanta um punho de rebelião para perguntar por quê. He is asking why with the open palms of submissive faith. Ele pergunta por quê com as suas mãos abertas de uma fé submissa. He is in agony. Ele está em agonia. And finally, E finalmente, his cry expresses his agony of unassisted solitariness. o seu clamor expressa a agonia de uma solidão não assistida. The son has never felt separation from the father before. O filho nunca havia sentido a separação do pai antes. In his hour of greatest need, Christ is experiencing a pain he's never experienced before. E na hora da sua maior necessidade, Cristo experimenta uma dor que ele nunca havia experimentado. His father's abandonment. Ele experimenta a dor do abandono do pai. And the sufferings of his soul at this moment E are os, really the soul of his sufferings. os sofrimentos da sua alma nesse momento, na verdade, são a alma do seu sofrimento. You know, the film of Jesus that was so popular in America, perhaps in Brazil as well, that pictured all his sufferings. Houve há alguns anos aquele filme sobre Jesus, muito popular nos Estados Unidos, talvez aqui no Brasil também. It couldn't picture the most major suffering of all. E mostrou muito dos sofrimentos de Jesus, mas não podia realmente mostrar o verdadeiro sofrimento de Jesus. How can you picture the suffering of the soul? Como que você pode mostrar em um filme o sofrimento de uma alma? How can you picture the agony of forsakenness? Como que você pode retratar a agonia do abandono? Jesus is totally alone in that holy of holies darkness. E Jesus se sente completamente só no santo do santo das trevas. When he most needs encouragement, Quando ele mais precisava de encorajamento, no voice cries from the heavens, "This is my beloved son." nenhuma voz rompe do céu dizendo, este é meu filho amado. When he most needs reassurance, Quando ele mais precisava de segurança, no one says, "I am well pleased with my son." e não há nenhuma voz que diz, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. No dove descends from the heavens to symbolize peace and the Holy Não Spirit. há agora uma pomba descendo do céu para simbolizar a paz que vem do Espírito. No angel is sent to comfort him. Não há nenhum anjo que é enviado para confortá-lo. No "well done, thou good and faithful servant" rings in his ears. Não há nenhuma frase dizendo muito bem, servo bom e fiel, que está ali reverberando em seus ouvidos. Jesus is alone. Jesus está totalmente só. He's in a far country. Ele está num lugar distante. He's hanging naked in the flame of his father's wrath. Ele está pendurado completamente nu na chama da ira do seu pai. The women who have supported him are now silent. As mulheres que haviam dado apoio a Jesus agora estão em silêncio. The disciples who have been near to him are cowardly and terrified and go away from the cross. E os discípulos que o seguiam agora de modo covarde estão morrendo de medo e fogem da presença daquela cruz. Jesus walks alone in pitch black darkness. Jesus anda sozinho em um mar de trevas escuras. Heaven rejects him. Os céus o rejeitam. Hell rejects him. O inferno o rejeita. Earth rejects A him.
terra o The rejeita. religious leaders reject Os him. líderes religiosos rejeitam-no. Even nature rejects him. Até mesmo a natureza o rejeita. Even the sun won't shine upon him. Até o sol deixa de brilhar sobre sua face. Oh, yes, God is present, Ah, sim, Deus estava presente, but only in displeasure, mas apenas no seu desprazer, bearing down his wrath upon his son. lançando sobre o seu filho a sua ira. Instead of love, there is wrath. Em vez de amor, o que ele sente é ira. Instead of affection, there is coldness. E em vez de afeto, ele sente a frieza. Instead of support, there is opposition on all E em sides. vez de encorajamento, o que ele tem é oposição de todos os lados. Instead of nearness, there is distance. Em vez de proximidade, o que ele tem é distância. My God, Ah, meu Deus! my God, Meu Deus! why hast thou forsaken Por me? que me desamparastes? Jesus cries out for God. Jesus então clama por Deus. Dear church family, A querida família da igreja, all of this suffering pressed down upon Jesus todo este sofrimento que foi lançado sobre Jesus shows us what God thinks of sin, mostra-nos qual é a opinião de Deus sobre o pecado. of your sin, A opinião de Deus sobre o seu pecado. of my sin. A opinião de Deus sobre o meu pecado. Sin is anti-God. O pecado é anti-Deus. Sin is a monster. O pecado é um monstro. Sin is heinous. O pecado é terrível. Sin is irrational. O pecado é irracional. All sin is against God. Todo pecado é contra Deus. What a tragedy sin is. Que tragédia é o pecado. But why? Mas por quê? What's the purpose of all this? Qual que é o propósito disso tudo? Why is God forsaking his own son? Por que Deus abandona o seu próprio filho? Why does Isaiah 53 say it pleases the father to bruise his own son? Por que Isaías 53 diz que praza ao pai ferir o próprio filho? Why would God offer up his own son to the death of the cross? Por que o pai ofereceria o seu próprio filho para a morte na cruz? Well, that's the purpose behind Christ's sufferings. Esse é o propósito por detrás dos sofrimentos de Jesus. And there can only be four possibilities. E só pode haver 4 possibilidades. One is that God is just being capricious, Uma possibilidade, talvez, será que Deus está sendo caprichoso? that he's like the Islamic God, Allah, Que ele é como o Deus do Islã, Alá, who possesses just capricious sovereignty. que tem uma soberania meramente caprichosa. See, in Islam, Allah can save you today, and tomorrow he could damn you to hell. E você vê, no Islã, Alá pode salvar você hoje, mas amanhã pode condenar você ao inferno. Because he's a capricious God. Porque o Deus do Islã é caprichoso. So you just do the 5 pillars of Islam and you hope for the best. Então, como um islâmico, você precisa seguir os 5 pilares do Islã e ficar esperando que o melhor aconteça. But that's unthinkable with God the Father. Mas isso é impensável com o Deus das Escrituras, o God Pai. could never bruise and desert his son out of mere arbitrary sovereignty. Deus não pode ferir o seu próprio filho por um mero capricho soberano. God is love and he changes not. Deus é amor e ele não muda. And even though his son felt forsaken of him, E embora o seu filho tenha se sentido abandonado por ele, the Father loved his son even when his son was in the Holy of Holies of suffering. o pai continuou amando o filho mesmo quando o filho estava no santo dos santos do sofrimento. So this is impossible. Então é impossível que seja capricho. God could not be God and capriciously Deus não pode ser Deus forsake his son. e caprichosamente abandonar o seu filho. The second is that malice. Could God have somehow been angry at his son and just out of malice forsook him? E talvez alguma forma de malícia, será que Deus maliciosamente se zangou contra o seu filho? That too is impossible. Isso também é impossível. God is not a God of malice. Deus não é um Deus de malícia. God is not one who just simply will go out to destroy his son. Ele não é alguém que vai simplesmente destruir o seu filho maliciosamente. The third possibility is it's didactic. God wants to teach us how to suffer. E uma outra possibilidade, uma terceira possibilidade seria talvez uma questão didática. Talvez Deus quisesse ensinar o sofrimento.
Well, there's a little truth in that one. Há uma pequena verdade nessa ideia. We do learn how to suffer as we watch the sufferings of Christ. Nós aprendemos algo sobre o sofrimento quando nós vemos o sofrimento de Cristo. But God would never put his son through such agony just to teach us a lesson. Mas Deus não colocaria o seu próprio filho em tamanha agonia apenas para nos ensinar uma lição. The fourth possibility is the only possibility. A quarta possibilidade é a única possibilidade. The father's real cause of bruising his son is penal. A única razão do pai ferir o filho é penal, It's vicarious. He's being a substitute for sinners. é vicária, é Cristo sendo um substituto para pecadores. 2 Corinthians 5, verse 21 gives Segundo, us a very clear segundo answer. Coríntios 5, verso 21, nos dá uma resposta muito clara sobre o assunto. For he has made him sin to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. So this is the logic of Calvary. Então, esta é a lógica do Calvário. As Martin Luther said, Como disse Martinho Lutero, though he never sinned, se nós nunca tivéssemos pecado, when Jesus took our place on the cross, quando Jesus tomou o nosso lugar na cruz, he became the biggest sinner ever ele se tornou o maior de todos os pecadores, in the sense of his pain for our sin. no sentido da dor que ele sofreu pelo nosso So pecado. that when we believe in him alone for salvation modo by que- the grace of the Spirit, Quando nós cremos em Cristo somente pela graça do Espírito, all of his obedience, his passive sufferings, his obedience to the law, all of his obedience is imputed to us. toda a obediência de Cristo, tanto o seu sofrimento passivo como a sua obediência ativa à lei, tudo isto é imputado a nós quando nós cremos nele. And all of our sins are imputed to him. E, por outro lado, todos os nossos pecados são imputados sobre Cristo quando nós cremos nele. So that we are brought into the perfect righteousness of God through his Son. De modo que nós somos trazidos à perfeita justiça de Deus por meio do seu Filho. So that when the Father now looks upon us, De modo que agora, quando o Pai olha para nós, he sees no sin in his Jacob and no transgression in his Israel. ele não vê mais pecado em seu Jacó ou transgressão em seu Israel. As the Heidelberg Catechism puts it, Como é colocado pelo Catecismo de Heidelberg. when the believer is in Christ Quando um crente está em Cristo, and Christ pays for all his sin, e Cristo paga por todo o seu pecado, and we are justified by the obedience of e Christ, somos justificados pela obediência de Cristo, in the Father's eyes, it is as if we have never sinned. é como que se aos olhos do Pai nós nunca jamais houvéssemos pecado. For we are made the righteousness of God. Porque nós somos him. feitos justiça de Deus no Filho. This is the glorious gospel. Este é o glorioso evangelho. But oh, what a price Mas que preço Christ had to pay to secure that preço gospel. Cristo teve de pagar para garantir este evangelho para nós. We're reformed in our theology, Nós somos reformados na nossa teologia. and that's a wonderful thing. E isso é uma coisa maravilhosa. And we say grace is free. E nós então falamos, a graça é de graça, ela é livre. Free for us, Ela é de graça para gente, but it was costly for Christ. mas ela custou muito para Cristo. It cost him agony more than you will ever know. Ela custou uma agonia que nós jamais seremos capazes de compreender. But Christ is the total Savior. Mas Jesus é um Salvador completo. He's like a heavenly physician Ele é como se fosse um médico celestial, whose medicine of suffering not only cures us of our disease, cujo remédio do seu sofrimento não apenas cura a nossa doença, but he's like a physician that comes to you and says, let me take your disease. ele é como se fosse um médico que viesse a nós e dissesse, olha, deixa eu apanhar a sua doença e trazê-la para mim. Imagine if you had an earthly doctor like that. Imagina se a gente tivesse um médico nos hospitais que fizesse isso pra gente. He said, not only will I heal you, Ele ia dizer alguma coisa assim, olha, não apenas eu vou curar você, but I'll take over all your mas sickness. eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar toda a sua doença e vou transferir para mim. That's what Jesus É o did. que Jesus fez. He acts on behalf of his clients, Ele agiu em favor dos seus pacientes. and he suffers on their behalf as well. E ele também sofreu no lugar deles. He's our substitute. Ele é o nosso substituto. He offers penal substitutionary satisfaction. Ele oferece uma
satisfação penal substitutiva ao Pai. Dear believer, do you understand that? Meu querido crente, você entende isso? He became anathema E- for your sin. Ele se tornou anátema, Because he is Por your você. sin. God bruised his son and did not spare him. porque ele é o seu pecado. O Pai feriu o Filho e não o poupou por você. He was made a curse for you so that you could be redeemed from the curse of God. E ele foi feito maldição por você para que você fosse redimido da maldição de Deus. So now he is the Son of God crucified. E então agora ele é o Filho de Deus crucificado. He's the Son of God anathema. Ele é o Filho de Deus anátema. He's the Son of God desolate. Ele é o Filho de Deus desolado. He's the Son of God forsaken. E ele é o Filho de Deus desamparado. Because he's the Son of Man who must suffer many things for your salvation. Porque ele é o Filho do homem que precisou sofrer muitas coisas para a sua salvação. God loves to forgive sin, Deus ama perdoar pecados, but only in the way of justice. mas ele só perdoa pecados por meio da justiça. So that in his forgiveness, his justice and his grace E para que em seu perdão, a sua justiça e a sua are graça fully united. estão completamente unidas. And so there must be an atonement by an infinite God to satisfy an infinite God. Então é preciso que uma expiação de um Deus infinito satisfaça um Deus infinito. But the wonder of the gospel is that God has found that infinite God in his own bosom. E a maravilha do evangelho é que Deus achou esse Deus infinito no seu próprio colo And made him the greater ram so that Isaac, he's the greater Isaac, so that he could take the place of sinners like you and me. e como um grande Isaac, ele fez do filho dele essa ovelha que pudesse receber a morte e o So pecado that por as nós. Isaac laid on the altar and Abraham had the knife above to slay his son, De modo que quando Isaac estava no alto do altar e Abraão já descia o cutelo para imolar o seu filho, but God intervened. e Deus interferiu. On the cross, God did not intervene. O que acontece é que na cruz não houve The interferência de sword Deus. pierced his own son. O cutelo, ele perfurou o coração do seu The próprio filho. greater Isaac gave his life for sinners like you and me. O principal dos Isaques deu a sua vida por você e por mim. So this is not just Christ showing us how to suffer. Então, isso não é uma coisa didática em que Jesus apenas está mostrando para a gente como sofrer. This is not Christ coming alongside of us only in our suffering. E isso não é apenas Jesus se colocando aqui ao nosso lado no nosso próprio sofrimento. He endured it for us, not just with us. Ele suportou isto por nós e não apenas conosco. He's not just a sympathetic high priest. He's one who died to give us immunity. Ele não é apenas um sumo sacerdote que tem essa simpatia, esse mesmo sentimento por nós, mas ele morreu para nos conceder a sua imunidade. But thanks be to God, he died and he rose again. Mas graças a Deus, porque ele morreu, mas ressuscitou. He descended into the lowest hell, as it were. Ele desceu ao mais profundo abismo do inferno, But he came out of the darkness. mas ele ressurgiu das trevas. And he's now the great light E ele agora é a luz perfeita, interceding for us in que heavenly places. intercede por nós nos lugares celestiais. And he'll bring us through all of our darkness. E ele vai trazer-nos no meio das nossas dúvidas e He'll be confusões. with us in the darkness Ele vai ajudar-nos nas nossas próprias and trevas. under the darkness E abaixo das and trevas. through the darkness. E por meio, através das trevas. And again, he'll bring us into his light E vez após vez ele nos trará de volta para a sua luz, so that we are not consumed. para que nós não sejamos consumidos. This is incredible love. Este é um amor incrível. That's my last thought briefly. E esse é o meu último pensamento aqui, brevemente, aos irmãos. Just three things here. 3 coisas breves aqui. Consider the incredible love of Jesus Christ himself. Considere o amor impressionante de Jesus Cristo. Samuel Rutherford once said, Christ incarnate is nothing but love covered with flesh. Samuel Rutherford, ele disse que Cristo encarnado não é nada senão o amor encarnado. Christ humbled himself to the death of the cross.
for you, dear believer. Jesus humilhou-se à morte de cruz por você, querido crente. So how can we be anything less than totally grateful and humbled? Então, como que a gente pode ser qualquer coisa menos do que completamente agradecidos e humildes na presença dele? And when our souls encamp at the foot of the cross, E com as nossas almas ali aos pés da cruz, how can we not say, behold, we be thy servants? como que a gente não pode dizer para este Senhor, contemplar, e aqui está o teu servo? How can you comprehend that Christ did all this for a hell-worthy sinner like you? Como é que você pode compreender que Jesus fez tudo isso por um pecador que merece o inferno como você? Peradventure, a man will die for his friends, Talvez um homem morra por seus amigos, but Christ died for enemies mas Jesus morreu por seus inimigos and rebels, e rebeldes people who rejected e him, pessoas que rejeitam-no sinned against him, e que pecam contra ele, like you and me. como você e como eu. This is incredible love. Isso é um amor incrível. And second, consider the stupendous love of the Father. E, em segundo lugar, considere o amor estupendo do Pai. How hard it is when you're a parent, isn't that true, to see your children suffer? Como é difícil, como pai, como mãe, ver o nosso filho sofrer. Não é verdade? Você que tem filhos, não é difícil ver o seu filho sofrer? My wife and I have 3 children. A minha esposa e eu temos 3 filhos. Only one is a boy. E só um é menino. We wouldn't give our son away to any one of you. Nós não daríamos o nosso filho por nenhum de vocês. And you're our friends. E vocês são meus amigos. But Christ gave his only begotten son for enemies and rebels. Mas Deus deu o seu único filho para inimigos e rebeldes. The son that he loves lavishly. E ele entregou o filho que ele ama. See, it's as if he looked down on this earth and said, human beings who've rebelled against me, these are the worst creatures I can find. É como se Deus do céu olhasse para a terra e visse os seres humanos e dissesse: seres humanos que rebelaram-se contra mim são as piores criaturas que existem. And then he looked around heaven and said, I will give my very best, my only begotten son, for the very worst E então, sinners like you and então me. ele agora olha para os céus e ele vê aquilo que ele tem de melhor. E ele dirá: então, eu dou aquilo que eu tenho de melhor, o meu próprio filho, para aquilo que existe de pior, os rebeldes que pecaram contra mim. He spared not his own son. E ele não poupou o seu próprio He filho. gave the supreme commitment by giving his own son. Ele deu o seu bem supremo, o seu próprio filho. You might almost think God is being foolish to give such a valuable son for such sinners. E talvez alguém pense: Deus é tolo por dar um filho tão valioso por pecadores tão terríveis. Paul actually uses that word O apóstolo Paulo usa essa expressão. in 1 Corinthians 1, verse 25. Em 1 Coríntios 1, verso 25, He says, the foolishness of God is wiser than men, ele vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. and the weakness of God is stronger than E men. que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. See, that's how you might feel when you're under conviction of sin. E talvez é isso que você sinta quando você está debaixo da convicção do pecado. That God wouldn't give you the pearl of great price and throw it before the kind of swine that we are. E que ele vai apanhar as pérolas que representam o Senhor Jesus Cristo e lançá-las aos porcos que nós somos. But you see, God in his infinite love Mas Deus, no seu infinito amor, and in his infinite wisdom, na sua infinita sabedoria, designed a way of salvation through his son ele designou um meio de salvação por Jesus Cristo, to seu get filho, all glory for salvation for himself. para que toda a glória da salvação seja dada a ele. And finally, consider the stupendous love of the Holy Spirit. E finalmente considere o amor estupendo do Santo Espírito de Deus. What happened when Jesus died? O que aconteceu quando Jesus morreu? 3 veils were rent. 3 véus foram rasgados. The Father tore the veil in the temple. O Pai rasgou o véu do templo. The Son tore the veil of his own flesh. E o Filho rasgou o véu da sua própria carne. And the Holy Spirit tore the veil of the human heart. E o Espírito Santo rasgou o véu do coração humano. So that the centurion cried out, truly, this man was the Son of God. De modo que, como o centurião pôde olhar para Jesus e dizer: verdadeiramente este é o Filho de Deus. And the Holy Spirit is still doing that today. E o Espírito Santo faz isso ainda hoje.
He rends your heart with the gospel. Ele rasga o seu coração com o evangelho. And when your heart is rent by the beauty and the love of the E gospel, quando o seu coração é rasgado pela beleza e poder do evangelho, when you understand the stupendous love of the Son and of the Father and of the Holy Spirit, quando você compreende o amor estupendo do Pai, do Filho e do Espírito, then your proper response então a sua única resposta to the gospel ao evangelho is you just want to give everything back to the é Lord. que você quer agora dar tudo que você tem de volta para o You Senhor. want to give your entire self to the Lord. Você quer dar a sua vida inteira ao Senhor. As a willing doulos, the Greek word for a willing slave, as Paul calls himself. Como um escravo voluntário, para usar as palavras do apóstolo Paulo, que você se entrega ao Senhor. And even as you do, you say, but I am just an unprofitable servant. E mesmo quando você faz isto, você ainda dirá, eu sou um servo inútil. So let me close this sermon with an illustration. Então deixa eu concluir esse sermão com uma ilustração. There was once an English nobleman who went to California in the 1850s during the gold rush. Na época da corrida do ouro na Califórnia, um nobre inglês desceu da Inglaterra até os Estados Unidos para a Califórnia na 1850 por aí. Where he made millions more E ele já era rico e ainda ganhou mais riquezas, fez muitos milhões before returning to England antes de voltar para a Inglaterra. by way of New Orleans. E ele, para fazer o seu retorno para a Inglaterra, precisava passar pelo porto da cidade de Nova Orleans. But in New Orleans, he visited the infamous African slave trading block. Mas para chegar em Nova Orleans, ele passou pelo infame mercado de escravos africanos. And he came to the back of the crowd just as a beautiful young African woman was being sold as a slave. E no meio daquela multidão, ele se colocou ali mais ou menos no fim e viu uma jovem africana muito bonita sendo vendida como escrava. And he heard a few men in front of him who were debating. They were offering prices against each other. And they were talking about what they would do to her if they got her, and it wasn't good. E ele viu então alguns homens que estavam levantando ali os valores naquele leilão, disputando entre si quem conseguiria dar o preço mais alto para aquela moça, e entre eles discutiam o que eles fariam com ela se eles conseguissem comprá-la, e aquilo que eles estavam dizendo que fariam não era nada bom. And this wealthy man became angry. E então esse nobre inglês, ouvindo a conversa suja desses homens, se zangou profundamente. He shouted out, I will give twice the amount that anyone will give to buy this slave. E então, de lá do fundo, da onde ele estava, ele disse, eu darei 2 vezes mais do que qualquer um desses homens puder pagar por ela. And the auctioneer looked at him and said, do you really have that kind of money? E o leiloeiro, então, olhou espantado para ele, mas você tem mesmo tanto dinheiro assim? He took some bills out of his pocket and he waved them. E ele puxou, então, um maço de dinheiro do seu bolso e começou a mostrá-lo. And the auctioneer said, sold. E então o leiloeiro disse, vendida. And he came up and took the young lady down from the E stand. então ele foi até lá e apanhou aquela jovem de lá do lugar onde ela estava. And she spit him in the face. E então ela cuspiu no rosto dele. And he wiped the spit away. E então ele limpou o cuspe do seu rosto. He took her by the hand into a downtown office, E ele então levou aquela jovem até um escritório na cidade. talked to a man behind the desk, E ele conversou então com um homem ali atrás de um balcão. got some papers, Ele começou a pegar uns papéis, assinar uns and he handed documentos. the papers to her. E finalmente ele entregou esses documentos nas mãos dela. He said, these are your freedom papers. E ele então disse para aquela jovem: Este aqui são os seus documentos de libertação. And she spit him in the face. E então ela cuspiu no rosto dele de novo. And he wiped the spit away. E ele então limpou o seu rosto mais uma vez. He said, you don't understand. Ele disse para ela: Você não está entendendo? You are truly free. Você está completamente livre. And she just stared at him. E ela começou então a só encará-lo em descrença, It was too good to be true. porque parecia bom demais para ser But verdade. finally it sunk in. Mas finalmente ela começou a And she entender. fell at his feet. E quando ela entendeu, ela caiu aos pés dele. And she just started weeping. E ela começou a chorar. And she wept and she wept. E chorou e chorou. And finally, she looked up at the man and she said, do you mean to tell me E, that you paid twice the amount anyone ever paid for a slave
just to set me free. E ela então, ali em agonia, chorando, ela levanta os olhos para ele e diz assim: quer dizer que o Senhor está me dizendo que o Senhor pagou 2 vezes mais do que qualquer homem pagaria por um escravo, somente com o propósito de me libertar? He said, yes. Então ele disse sim. And she started to cry some more. E aí ela começou a chorar de novo. And she cried E chorou. and cried. E mais uma vez. And then she looked up at him. E de novo ela levanta os olhos para ele. Sir, could I ask one favor of you? E ela disse: Senhor, será que eu posso pedir um único favor para o Senhor? Can I be your slave forever? Será que eu posso ser a sua escrava para sempre? That's how a Christian feels. É assim que um cristão se sente. I just want to lay down my life in gratitude Eu só quero entregar a minha vida em gratidão to a Savior who is willing to be forsaken para um Salvador que se dispôs a ser abandonado so that I would never be para forsaken. que eu nunca fosse abandonado. Even if my mother and my father forsook me, Psalm 27:10. Mesmo que meu pai e minha mãe me desamparem, como diz o Salmo The 27:10. Lord will take me up. O Senhor me acolherá. Surrender your life to this Então, Savior. renda-se a este Salvador Live holy and solely for Him. e viva de modo santo e exclusivo para Ele. And don't rest until you too can say, E não descanse até que você também possa dizer: for me to live is Christ, para mim o viver é Cristo and to die is gain. e o morrer é ganho. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, we thank Thee so much for such stupendous love Deus gracioso, te agradecemos imensamente por um amor tão estupendo of the Father, the Son, and the Holy do Spirit. Pai, do Filho e do Espírito Santo. What an amazing thing the gospel is. Que coisa impressionante é o Evangelho, It leaves us speechless. que nos deixa assim sem palavras. Make us Thy willing servants forever. Senhor, faz de nós servos voluntários, escravos voluntários para sempre. And because of the cross, make us hate sin with a holy hatred. E, Senhor, por causa da cruz, ajuda-nos a odiar o pecado com um santo ódio. And love our Savior with holy love. E ajuda-nos a amar o nosso Salvador com um amor santo. And be with every person in this audience this morning who doesn't know this Savior as their Savior and Lord. E eu te peço que o Senhor haja no coração de cada pessoa aqui nesta igreja que ainda não conhece o Senhor como Salvador e Senhor, May they repent of their sin para que se arrependa de seus pecados wholeheartedly e faça isso de todo o coração and embrace the Savior e abrace o Salvador by the Spirit's grace pela graça do Espírito wholeheartedly de todo o coração. and find that He makes us new creations E que possamos perceber que é o Senhor quem faz de nós novas criaturas and conforms us to His e image. nos conforma à sua imagem. Oh God, we thank Thee for the beauty Ó of Deus, Christianity agradecemos-te pela beleza do cristianismo, because we thank Thee for the beauty of Christ. porque agradecemos-te pela beleza de Cristo. He is altogether lovely, Ele é todo amor. the chief among 10,000. Ele é o principal em 10.000. Help us now to serve this Savior all our days. E ajuda-nos, Senhor, a servir este Salvador todos os dias das nossas vidas. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus. Amém.